nome dela é Rosália. Porém, ela entrou no Facebook como Rubi, não sei porquê. Eu posso explicar. Entrou no fake news, é isso? Enfim, como é que eu encontrei o programa, né? Vamos lá. Conta aí, como é que foi tua história para chegar até começar o programa? Tu viu no Facebook, viu no YouTube, onde é que tu viu? Foi no Facebook, que eu tinha acabado de entrar como Rubi Pérola. Quando começou? Quando foi isso? Isso foi em março, Dani, quando foi o teu? Quando tu começou? Abril de 2017. O meu eu comecei exatamente no dia 13 de março de 2017. Pertinho, eu tenho né? a data. Pertinho. E eu gravei essa data. E como é que chegou? Como é que tu chegou até mim? Foi um feed, né? Lá no Facebook teve um anúncio. E aí eu resolvi assistir. O que me levou a assistir o vídeo, na verdade, foi assim, eu já estava passando por uma situação, estava 20 quilos acima do meu peso, né? Eu tenho um filho com síndrome de Asperger, você conhece ele? E ele estava 2 anos já com colesterol muito elevado. E assim, eu me esqueci para poder cuidar dele, desde os 2, 3 anos de idade. Ele estava indo muito bem, mas assim, eu não dava prioridade para mim. Então, eu era lata de lixo. Só vocês sabem o que é essa síndrome? É um tipo de autismo. É um espectro do autismo. E na época, na verdade, não era nem Asperger, era autismo mesmo. Depois que assim meio que evoluiu, né, para Asperger. E aí assim, você dá sempre prioridade à alimentação deles e tal. E assim, o que sobra para jogar fora, a mãe come. Então era o restinho, né? Então, não dava prioridade para minhas refeições, nunca, assim, trabalho em escola. Então, enfim, aí na verdade, o que aconteceu? Eu entrei com esse nome, né, que eu queria responder por que Rubi, por conta mesmo de uma questão pessoal, que foi uma separação que eu tive. E aí, enfim, tive esses ataques de internet, porque eu sempre fui muito ativa na questão do autismo. Eu era conhecida como ativista, Rosália Cavalcante, se jogar meu nome no Face tem artigos, umas coisas, e aí eu passei a ser alvo disso, e eu falei assim, eu não quero mais isso pra mim. Aí eu saí, e quando eu voltei com um apelido da faculdade. Aí ficou, e eu achei você. E eu acabei ficando mais conhecida por causa do programa, porque aí virou famosa, o meu Face é todo travado, então ninguém me acha, ninguém sabe quem sou eu, é meio desse tipo. E aí tu viu o vídeo? Eu vi o vídeo e eu assim, isso que a Dani falou também, do dinheiro, né? Pô, vou te devolver o teu dinheiro, mas assim, do fundo do meu coração, as suas palavras assim soaram muito fortes. Né, a questão da ética, da propriedade em falar, da simplicidade, né? Eu sempre falo isso. E eu falei assim, caraca, faz sentido o que ela está fazendo. E eu já tinha feito uma pós de psicomotricidade, né? Então você sabe que se você mexe no psico, você mexe no motor. Se você mexe no motor, você mexe no psico. E eu falei, nossa, faz muito sentido. Segunda-feira eu vou começar. Eu vi na sexta, segunda-feira era 13. Eu falei, vou começar. E aí eu estudei sábado e domingo, eu fiquei vendo os vídeos, aquele passo a passo que você fala, né? Não pula esse vídeo não, assiste aqui, não passa adiante. E aí eu fui vendo aquilo, falei, vou começar. E eu comecei escondido, gente, com vergonha de treinar. Vergonha de ter comprado um treino da internet que todo mundo ia dizer que não funciona, Isso, que tu estava comprando promessa milagrosa. Teve um dia... Eu fiquei 1 mês, eu consegui ficar escondida, porque depois não deu muito pra me esconder. Porque o resultado começou a aparecer e todo mundo tá dizendo, o que tu tá fazendo? Aí teve um dia que eu me escondi no banheiro, porque acordaram mais cedo. Caraca, meu pé batia embaixo da pia. Foi assim... Tu treinava no banheiro? Gente, aí o braço... Eu não tô conseguindo imaginar essa cena. Kim, não, tu consegue imaginar essa cena, Kim? Cadê o Kim? Porque o marido dela, na época, fazia bullying com ela. Ela treinava no banheiro, escondida. Ela treinava no banheiro escondida. Não, foi só uma vez, gente, juro. Não, eu não consegue treinava. imaginar? Eu fiz uma vez escondida mesmo, porque... Caraca, eu não tive essa sacada.
E aí, um mês depois... Não, aí eu fiz. Esse treino, ele ficou meio queimado, né? Porque eu bati com o pé no blindex, com a mão no vaso, embaixo da pia, que não tinha armário ainda não tem, enfim. Tá, e o celular ficava onde? Ele ficava em cima do vaso. Todo mundo tá construindo a cena disso, né? E aí depois Aí quando descobriram, né, que eu já tava treinando e começou o bullying, não sei o quê. Começou o bullying, porque eu tava treinando. Começou o bullying. O bullying não é, tô bebendo, Não, tô assaltando, né? Não, o bullying é porque tu tá treinando, né? O pior é que é. Aí eu trancava a porta do quarto e falava assim, olha só, 30 minutos é meu, ninguém fala comigo. Mas assim, e dando bronca, porque não é fácil, gente. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma de 6, na época 5, e um de 11, né, que tá com 12 agora. E eles brigam na hora que você tá treinando. Dá dor de barriga. Mamãe, olha o dever de casa. Quem aí se identifica com isso? Quem é mãe? Sabe? Eita! Não, e aí o pai, no caso, fala assim, vem aqui decidir isso aqui, resolver esse problema, porque a bruxa, né, que dá autoridade, até porque eu sou professora, então tinha que ir lá dar autoridade, dar uma voz, isso aqui. Eu já treinei gritando com os meus filhos. E aí eu falava, agora eu vou treinar de raiva. Desculpa. A Carol tá lá assim, ó. Sai daqui que tá doendo. Aí é uma raiva de mim, é uma raiva dos filhos, uma raiva de todo mundo, né? Não, hoje em dia eu só olho assim. Aí eles viram que eles ainda querem me perturbar. Aí quando eu olho assim, furiosa, com a cara vermelha, que você tá suada, porque você não é boazinha com a gente, não. Desculpa. Caraca. Aquele canguru perneta que tu faz. O treino só é bom. O treino só é bom porque é ruim. Se fosse pior, ia ser melhor ainda. Nossa senhora, aquele dia que vai só um pra frente, eu faço um lado, o outro fica capenga, porque eu não consigo. Até hoje eu não consigo. Quem aí se identifica? Eu não consigo. Aí, né? Arde muito, Raquel. Engraçado, agachamento eu conseguia. Eu consegui fazer ali, 150. Aí fico feliz. Mas aquele que vai... O jump? De um lado. Pulando, tocando a perna? Pula de uma perna só. É canguru perneta. Então, só numa, na outra eu não vou. Aí eu vou revezo, né? No próximo eu faço começo com a outra. Tá. Uma roubadinha básica. Aí tu não conseguiu mais esconder, começou a treinar, começou a ter resultado. Comecei a treinar. Começou a sofrer bullying. Pois é, E o que, aí que começou a acontecer? As calças. O que ela tá falando é uma coisa muito importante. Sofrer bullying. Porque tu tá conseguindo o resultado. Quem aí já aconteceu de assim, ai, tu tá ficando magra demais. Para com isso. Vai sumir. Quem é que já escutou? Tá seca, tá com Vocês cara já de escutaram doente. isso? De alguém que se cuida e tá cuidando da saúde ou de alguém que não se cuida? Vocês não vão escutar isso de quem tá cuidando da saúde. Vocês vão escutar de quem tá olhando para vocês, tá conseguindo, aquela pessoa tá acionada, o sabotador dela tá gritando lá na cabeça dela, né? Ela tá conseguindo, eu não. Né? Eu preciso derrubar ela porque ela nem tem a intenção de fazer aquilo. Não é por maldade. Mas é a invejinha lá do inconsciente dela tentando, né? Tirando essa parte, vamos pra parte boa. O que aconteceu de bom que tu não imaginava? Enfim, eu perdi assim 5 quilos, né? Tipo, com 2 meses. Na verdade, foi no primeiro programa, né? Aí eu perdi 5 quilos, eu não perdi no Barriga de Sonhos, tu reduziu 5 quilos. Eu reduzi 5 quilos, eu fiz as 8 semanas, aí eu comecei a planilha. E assim, ninguém percebia tanto 5 quilos, né? Mas eu percebia pra caramba, porque minhas calças pararam de puia aqui embaixo. Porque eu não aguentava mais comprar calça jeans. Aí, falei, caraca, funciona. Aí tu lançou. Eu tava começando a fazer a planilha de 12 semanas, porque tinha acabado. Aí tu lançou o game. Eu falei, cara, isso funciona. Né? Ela ainda vai devolver o dinheiro, eu vou comprar, né? Aí fui lá, comprei o game e comecei. O game, eu tive uma resistência, né? Eu tinha algumas resistências com alguns exercícios. Pranchinha era morte, que isso? De lado, então, né? Corrida com uma perna só. Eu falei, isso não existe, não vou conseguir. Então, assim, eu tinha alguns preconceitos com alguns exercícios. Eu falei, isso aqui não, vai me machucar, vai doer o joelho. Eu nunca gostei de fazer agachamento, porque eu já tinha feito academia quando eu tinha lá 20 anos, né? Enfim. E
Aí eu comprei o Game. Aí a segunda resistência, além desse exercício... O Game foi o bônus do programa. É, foi o bônus do segundo programa. A minha resistência foi em relação a ter que ficar em telefone, porque eu já não era muito de Face, de Zap, de nada. Falei, ai, cara, eu vou ter que ver isso todo dia, não tem tempo pra ver. Aí no vaso tinha tempo, entendeu? É nesse horário que eu via qual era a atividade do dia. E quando dava bug naquele horário, eu ficava muito... Desculpa, gente, deu bug. A tarefa do dia, porque tinha uma tarefa diária para você cumprir isso. Você só ia conseguir cumprir tipo 11 horas da manhã. Teve um dia que saiu meio-dia. Falei, caraca, meio-dia, eu não tenho tempo para ver. E assim, ela colocava assim, ó, vamos lançar um desafio hoje para você? Vamos incluir uma proteína na tua alimentação? E aí eu comecei a aceitar os desafios diários, né? Porque até hoje... E uma coisa, não eram desafios mega complicados, não eram? Não. Era um passinho Era bem simples. Pequeno, que não te tomaria grandes tempos, não precisaria mudar muita coisa na tua vida. Isso que fez a diferença, porque eu não tinha como levar a alimentação para a escola. Saio 15 para as 7 horas da manhã de casa. Chego 5h30, o dia inteiro na rua. Quer dizer, não podia ser nada elaborado para eu carregar, para eu ter que fazer, né? Porque a gente tem uma resistência. Eu tinha uma resistência muito grande. Falei assim, não tem tempo para fazer comida, para levar marmita, a minha vida é corrida, tenho os filhos, não sei o quê. Enfim, todas as desculpas que a gente pode imaginar, a gente consegue. E aí eu consegui ir acumulando esses hábitos. Numa primeira semana era a proteína, na segunda era a salada. Aí você ia fazendo cumulativo, né? Igual a história cumulativa de criança, né? Então, assim, aí na terceira era a questão da mentalidade, aí teve a meditação, e aí os exercícios, Raquel, até hoje é difícil fazer aquilo. Nossa senhora, aqueles foram, nossa, sinistro. Muito. Você então, desafiar. Assim, aí no segundo programa, né, com o Game, que eu entrei na reeducação orientada por você, porque eu até hoje não fui a nutricionista para fazer biopedância, a questão do investimento. Eu sempre digo para vocês, eu sou educadora física, mas eu não sou nutricionista. Eu sou apaixonada pela questão alimentação. Mas sabe uma coisa que algumas de vocês já devem ter escutado eu falar isso? O que pessoas da saúde, educador físico, nutricionista, médico, psicólogo, enfim, que erram é chegar com um plano perfeito, achando que a pessoa vai dar um salto quântico do dia para a noite. Por isso que 99% das dietas, dos cardápios que o nutricionista passa, não funciona, porque não está vendo o ser humano que tem atrás, como é a vida da pessoa, tudo que está acontecendo. Então, não basta ser educadora física, eu tenho que saber dar um passo a passo para que tu consiga incorporar devagarinho os hábitos. Eu não posso te frustrar. Tu vai ver que você não vai conseguir, né? O objetivo do Game foi esse, dar um passo de cada vez. Pois é, e aí essa questão do hábito diário, de você criar uma rotina, pra mim caiu como uma luva. Melhor do que se eu tivesse, assim, ido numa nutricionista na época, que me colocasse aquele plano alimentar, que eu falasse assim, eu não posso isso, porque gente, era eu não tô muita dizendo coisa. Que não tem que usar um nutricionista, não, vocês estão entendendo, né? Gente, é pra procurar um nutricionista. Eu não procurei, eu fiz errado. Mas enfim. E aí eu fui fazendo esse aos pouquinhos. E nesse aos pouquinhos, só com as orientações, assim, reeducando, colocando uma salada, fazendo boas escolhas no prato. Aí eu já tinha perdido 5. Eu perdi 10. Depois. Aí eu fiquei assustada. Foram 15 5 no primeiro programa. 5 no primeiro programa. 10 no segundo. E mais 10 no segundo. Aí eu virei doente, né? Você tá magra demais. E aí aconteceu a minha separação definitiva, né? Do pai dos meus filhos. E aí todo mundo botou a culpa. Tadinha, ela tá sofrendo tanto que emagreceu pra caramba. Gente, juro, ninguém percebia que eu vinha perdendo quilinhos. Só viram isso. Ela separou, coitada, né? Olha como tá sofrendo. E é assim, até hoje as pessoas acham que eu emagreci porque eu sofri muito com a minha separação. O que tu pode passar, como é que tu resumiria o que transformou a tua vida, como tu é hoje, o antes e o depois, o que é a tua sacada? Minha sacada enfim, assim, essa questão do que eu falei inicialmente, né, do psicomotor, que você mexe com o corpo, você mexe com a mente.
e vice-versa, né? Você pode escolher o caminho, tem pessoas que vão para terapia e conseguem fazer uma mudança de corpo. Tem outros que começam pelo corpo e conseguem fazer uma mudança de mentalidade. Então, a minha sacada foi assim, eu tinha perdido realmente a minha alegria de viver. Eu sempre fui uma pessoa muito risonha, ria muito, as pessoas me achavam meio maluquinha e tal. Ah, risonha, que sentava na frente. E isso não tinha mais, já uns 10 anos. Por conta até da rotina pesada com o filho, com a questão da síndrome, muitas terapias, muito psicólogo. E aí depois isso tudo, você perde a alegria até de viver. Ah, qual é o seu objetivo de vida? Cuidar do filho. E hoje eu escolho ter objetivos de vida para mim que não incluem só os meus filhos, apesar de eu amá-los. Então,